Juízo final. O destino dos justos e dos ímpios. Capítulo 1. O grande dia chegou. O mundo já não era o mesmo. A terra, que outrora pulsava com vida, agora estava envolta em uma escuridão profunda. O tempo parecia ter parado e o silêncio absoluto dominava tudo. Então, o som de uma trombeta ecoou pelos céus, não como um simples toque, mas como um chamado revelador. O universo inteiro estremeceu. Os céus se abriram, revelando um trono grandioso, brilhante como o sol em sua força máxima. Ali, sobre esse trono, estava aquele que reina sobre tudo e todos. Seu olhar ardia como fogo, e de sua presença ninguém poderia fugir. A humanidade se viu diante do momento mais temido e anunciada desde os tempos antigos. O juízo final havia chegado. Capítulo 2. Os livros são abertos. Diante do trono, uma multidão incontável se reúne. Eram reis e plebeus, ricos e pobres, justos e ímpios. Todos estavam ali, esperando por suas sentenças. E então, os livros foram abertos. Esses não eram livros comuns. Neles foram registradas todas as palavras, pensamentos e ações de cada ser humano. Nenhum segredo estava oculto, nenhuma mentira poderia ser sustentada. Tudo estava ali, revelado diante do olhar daquele que conhece todas as coisas. Havia um livro especial entre eles, o livro da vida, e aqueles cujos nomes foram escritos ali. Mas os que não estavam enfrentariam um destino terrível. O julgamento começou. Capítulo 3. O chamado dos justos. A voz do juiz supremo ecoou pelos céus, chamando os que foram fiéis. Eles se aproximaram, alguns com lágrimas nos olhos, outros tremendo de emoção. Nenhum deles era perfeito, mas carregavam consigo algo maior do que suas falhas, a graça e a fé no Redentor. E então, as palavras que todos esperavam foram pronunciadas. Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Portões gloriosos se abriram, e diante deles surgiu um reino indescritível. A Nova Jerusalém brilhava como ouro puro, suas ruas reluziam como cristal, e uma paz inexplicável preenchia cada coração. Ali, o sofrimento havia terminado. As lágrimas foram enxugadas, as dores foram esquecidas e a eternidade com Deus começava. Capítulo 4. O destino dos ímpios. Mas nem todos receberam esse chamado. Para muitos, o momento do julgamento trouxe paz. Suas obras foram lidas, seus pecados revelados, suas recusas em ouvir a verdade expostas. Haviam desprezado a oportunidade de arrependimento, ignorado os sinais, zombado da fé. Então ele dirá também aos que estarão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O peso daquelas palavras era insuportável. Os ímpios gritaram, clamaram por mais uma chance, mas o tempo da misericórdia já havia passado. Então foram lançados para longe da presença de Deus. Capítulo 5. O lugar de tormento. Houve escuridão, um abismo sem fim. O lugar onde os condenados caíram não era como qualquer outro já visto. O fogo ardia sem se apagar, e o sofrimento era eterno. Gritos de desespero ecoavam pelo inferno. Não houve descanso, não houve ruptura. Os que desejavam a morte eram ignorados para sempre. Ali eram aqueles que foram eliminados pela luz. Por toda a eternidade, foram consumidos pelo peso de suas próprias escolhas. Capítulo 6. O reino dos justos. Enquanto isso, os que entraram na Cidade Santa contemplavam a plenitude da presença de Deus. O paraíso era real. O rio da vida fluía com águas cristalinas, e os justos caminhavam pelas ruas de ouro. As crianças brincavam sem medo, os santos cantavam em harmonia, e uma alegria sem fim preenchia tudo ao redor. O próprio Deus caminhava entre eles. Sua luz era suficiente para iluminar toda a cidade. Ali finalmente havia paz eterna. Capítulo 7. O último aviso.
A visão do juízo final foi registrada para um propósito: alertar os que ainda vivem. O tempo continua avançando, mas um dia ele chegará ao fim. Muitos ignoram os sinais, vivem como se esse dia nunca fosse chegar. Mas a trombeta tocará novamente, e quando isso acontecer, não haverá mais outra chance. As Escrituras são claras. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2:3. O destino eterno depende de uma única escolha. Creia em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Capítulo 8. A decisão final. No dia do juízo final, toda a humanidade se reunirá diante do trono de Deus para receber sua sentença eterna. Os justos, cujos nomes estão no livro da vida, entrarão no reino celestial, onde haverá paz, amor, alegria e a presença de Deus para sempre. Já os ímpios enfrentarão um destino terrível, sendo lançados em um lugar de tormento eterno, onde não há esperança nem retorno. O tempo da misericórdia se encerrará e a justiça será cumprida. A trombeta tocará, e quando isso acontecer, não haverá mais segundas chances. Jesus está voltando. Você está pronto? A pergunta permanece: onde cada um passará a eternidade? A eternidade aguarda, mas a escolha deve ser feita agora. Espero que esta mensagem tenha tocado o seu coração e aguçado seu amor por Cristo Jesus. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Amós 5:4. Chegamos ao fim desta história magnífica e importante para todos nós. E se você se sentiu impactado, escreva nos comentários o que você sentiu e dê seu like. Se inscreva para receber o meu próximo vídeo. Deus te abençoe.